Fala aí, pensadores fora da caixa, Cláudio aqui falando. E aí, já acharam a resposta para essa pergunta? Quem é o verdadeiro culpado pelo Brasil estar nessa situação? São os políticos ou o povo? Se fosse uma pergunta acadêmica, a resposta ideal seria o povo, porque afinal de contas nós vivemos em uma democracia, tendo em vista que demo é o povo e cracia é poder, seria o povo governando. E as pessoas que estão lá, conhecidas como os políticos, foram eleitos pelo povo. Pessoas que foram eleitas para fazer a vontade do povo. Então, teoricamente, se fosse uma resposta acadêmica, seria o povo. Mas vamos dar uma analisada a longo prazo. De 1965 até 1994, o Brasil sofreu uma inflação gigantesca. É conhecido como hiperinflação. Só para vocês terem uma ideia, essa inflação ultrapassou a casa de 1.144 trilhões por cento. Era uma inflação incrível, tão grande naquela época, que as pessoas tinham que fazer a compra do mês. Essa ideia de fazer compra do mês veio dessa época, que se você deixasse para comprar amanhã, o preço já era outro. Se esperar 30 dias para fazer uma viagem, para comprar um carro, para comprar qualquer coisa, o preço dobrava. Era uma coisa absurda. Em várias tentativas de tentar acabar com essa hiperinflação, fracassou, acredito que 5 tentativas. Só em 1994 surgiu a ideia do real, com o tal presidenciável Fernando Henrique Cardoso. E aí sim, conseguiu combater essa hiperinflação. Porém, toda ação gera uma reação. Mas vamos com calma lá. O real era uma moeda que foi pareada com o dólar, ali, a unidade real de valor, primeiro, depois o real. Porém, o dólar é uma moeda muito forte, muito segura. E o real ficou ali lado a lado com ela. Só que tem uma coisa que os governantes brasileiros não preveram naquela época. Talvez não pensaram. Que se o real é igual ao dólar, e os produtos brasileiros é igual aos produtos norte-americanos, pois é, as pessoas começaram a comprar muitos produtos americanos porque o valor ficou pareado. Então tinha-se a ideia de que o dólar estava super barato, $1 por R$1. Todo mundo começou a usar tênis Nike, videogames importados, muita coisa. E isso aí deu uma quebrada nas empresas brasileiras, né? A gente parou de usar Lecheval, parou de usar Bamba e começou a usar Tryon, Nike e outras marcas, né? Então aconteceu muito isso. Então as marcas brasileiras deram uma baixada a bola. E isso tornou um problema, porque começou a sair mais dinheiro para fora do Brasil do que entrava. E isso é um problema, aí destruiu a balança comercial brasileira. E ainda tinha uma outra questão, que para o governo parear o dólar com o real, tinha que injetar dinheiro da economia, as reservas exteriores do Brasil, para quê? Para comprar reais aqui no Brasil, para valorizar o real e manter ele pareado com o dólar. Mas o problema é que isso ainda continua aumentando, o povo ainda continua comprando produtos americanos. E isso foi agravando, até que não foi mais possível. E ainda gerou um outro problema, que no caso, o governo ainda teve que aumentar a carga tributária e aumentar a taxa de juros. E aí pronto, aí desandou tudo, até que tiveram que tomar a decisão de deixar o real valer o que ele valia mesmo e não tentar fazer um controle ali. Falou, bom, agora vai ser o que foi. E aconteceu, em 15 dias depois, o dólar já estava batendo R$2. E aí, quem é que segura? No governo Lula, que veio na sequência, também manteve a carga tributária muito alta, o que, né, de certa forma, atrapalha os empresários brasileiros, e aumentou a taxa de juros. Então, quando você aumenta a taxa de juros, investidores estrangeiros começam a investir no Brasil, porque o Brasil é um país emergente. Então, o que acontece? Porém, isso transfere muito dinheiro para o poder público, ou seja, o governo ficou com muito dinheiro e as empresas, ó. E aí, o que o governo faz para compensar? Começa a injetar dinheiro no povo e as empresas ficam ali, balança, mas não cai, e não há um crescimento real e nem um enriquecimento do Brasil real. E mesmo que o Brasil passe a ser a quinta economia, a sexta, a sétima, isso não faz muita diferença, porque a questão
per capita continua a mesma e o PIB brasileiro também, não há um crescimento real, não há um enriquecimento. E outra, esses dinheiros de títulos do Tesouro, que as pessoas compram em baixa liquidez, eles resolvem o problema do governo a curto prazo, porque depois tem que pagar essa conta de volta. E quem teve que pagar essa conta? A Dilma Rousseff, quando assumiu o governo após o presidente Lula. E aí estourou tudo. Ainda veio a Copa do Mundo, 7-1 da Alemanha, e com a dívida que já tinha contraído do governo anterior. Mas é que ela também contraiu, explodiu o teto. Puf. Aí, amigo, terrível a situação. Mas a culpa não foi só dela, o governo anterior tem muita culpa, porque os projetos dele não eram sustentáveis a longo prazo. Isso gerou um grande problema. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, tem coisa que parece ser bom, mas a curto prazo. Então quando você cria um projeto, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, aí você tem lá apartamentos que custam cerca de 80 mil reais quando começou o projeto. E aí o governo injeta, o governo está com dinheiro dos títulos, vai e injeta dinheiro na população, fala, não, você, vou dar 30 mil de subsídio. Beleza, as primeiras pessoas que entraram nesse programa ganharam vantagem, conseguiram comprar a sua casa, seu apartamento. Porém, existem outras coisas, né? A lei da oferta e da procura. Com a procura por moradia, aumentou-se o preço rapidinho, o valor chegou a 240 mil e é o valor que está ainda em vigor. E aí o que acontece? Uma coisa acabou, hoje se tornou mais difícil você conseguir a moradia do que anteriormente, que é um problema que se agravou na intenção, teve um efeito contrário. Pois é. Então, só que depois da Dilma, quem assumiu foi Michel Temer. Aí é que está o problema. Muita gente... Eu não estou falando dos problemas extras oficiais do Temer, estou falando aqui agora como político, tá? Como presidente da República. O Temer fez uma coisa interessante. Ao colocar um teto máximo, que foi aprovada a sua PEC, para o governo gastar até 2036, isso foi uma jogada incrível. Por quê? Porque se o governo não pode gastar acima do teto, não tem porquê ele vender os títulos do Tesouro. O que vão fazer? Que os investidores que vêm aqui só para lucrar lucros rápidos vão embora. Eles não vão fazer isso porque o governo não vai poder juntar muito dinheiro porque não vai precisar gastar. E aí o que acontece? O dinheiro que ficava na mão do governo passa para as empresas. Por quê? O que acontece? Quando o governo tem um limite de teto, as pessoas que quiserem investir no Brasil não vão investir no Tesouro Nacional. Porque não adianta acumular dinheiro para o governo. As pessoas vão ter que investir nas empresas brasileiras. Então o capital ele é transferido do poder público, que é uma máquina de gastar dinheiro, para o poder privado. E aí existe uma outra consequência desse teto não poder ser rompido. Os juros começam a baixar. Vai baixando. A taxa Selic chega perto do zero quase, o que ajuda com que as empresas também possam pegar empréstimos para crescer, para produção, e aí sim você está gerando emprego, e aí sim você está melhorando o índice de desenvolvimento humano, aí sim você está melhorando a renda per capita do brasileiro, e aí sim o Brasil está ficando mais rico de verdade. E ainda tem uma outra questão, com a taxa de juros muito baixa, a taxa Selic muito baixa, ninguém quer deixar dinheiro na poupança porque não vai render nada. Então as pessoas que têm um valor alto de dinheiro, que não quer que seu dinheiro seja comido pela inflação, vai ter que investir esse dinheiro. E aí não vai poder investir no tesouro, vai ter que investir em empresas de novo, que vai acelerar ainda mais o processo. Vai investir e até mesmo vai incentivar o consumo também, né? Falar, já que eu não posso deixar na poupança, então vou comprar alguma coisa, vou comprar casa, vou comprar um monte de outras coisas. Então assim, essa foi uma única coisa que Michel Temer fez, que foi incrível, só essa pequena parte. E ele ainda conseguiu aprovar a reforma trabalhista, que também ajuda nesse processo, porque as empresas com mais capital e ainda com uma maior facilidade de contratação. Então, assim, foi assim, por pouco tempo que ele ficou lá, e ainda tinha uma proposta de uma reforma administrativa e tributária, né? Se tivessem sido aprovadas as duas, teria sido perfeito, mas ainda não foi, mas espero que seja em breve.
Feito isso, é bem provável que a reforma política seja quase que desnecessária, porque se o governo não vai mais inflar com tanto de dinheiro, muitas pessoas vão até desinteressar pela política, porque os valores que ficaram foi mais ou menos pareado com o gasto, então não tem como você estar desviando muita verba. E a gente não sentiu os efeitos disso por causa da pandemia, porque aprovaram gastos extraordinários, e aí sim teve a corrupção, porque teoricamente com o teto de gasto a corrupção fica mais complicada, e complicou mais ali para poder as pessoas estarem desviando dinheiro, deu uma complicada boa. E se não fosse a pandemia, a gente tinha sentido isso bastante. Então, assim, o Brasil, do jeito que está, e se ainda fizer uma reforma administrativa, é bem possível que, independente do que os governos façam, o Brasil tome um crescimento natural. Por quê? Porque o Brasil agora não vai ter só déficit, porque agora ele vai ganhar mais do que gasta. Ele vai ter o superávit. Ganhando mais do que gasta, ele vai ter o superávit, o que vai fazer o Brasil crescer de verdade. E mesmo que ele caia no ranking dos países mais ricos no mundo, isso não é tão importante. O importante, na verdade, é o índice de desenvolvimento humano e a renda per capita. Porque aí a gente sabe quanto que o brasileiro está ganhando. Porque não adianta os políticos fizerem aquela política que é populista, que é, não, vamos dar isso para as pessoas, porque isso aí é uma coisa que muitas vezes você pensa, pô, eu preciso saber de economia para entender isso. Não. Você precisa saber o seguinte, o que sua mãe e seu pai te falou. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso é de graça para mim, sem eu fazer nada? Esse tipo de coisa. É isso que você precisa pensar. Não precisa pensar em economia, não precisa pensar em superávit, não precisa pensar em déficit, não precisa dar em bancos imobiliários, não precisa pensar em títulos ao portador, não precisa pensar em nada, não precisa pensar em bolsa de valores, não precisa pensar em nada. Apenas isso. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E que nada é de graça. Sempre tem alguém que vai ter que pagar. Sempre alguém paga. Ok? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E a resposta, né? E a resposta, quem é o culpado? Bom, essa resposta vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Show de bola.